Bom dia. Feliz sábado, igreja. Que bênção estar aqui. É um privilégio. Eu sou Rafael Gomes Salomão, e é um presente de Deus estar aqui essa manhã. Eu tenho certeza disso. Quero apresentar também a minha família, que eu não trouxe, Deus trouxe. Muito bom. Deus é maravilhoso, me surpreende muito. A minha amada esposa Amanda Salomão. Levanta a mão, amor. Minha fiel escudeira aí na câmera. Meu filhote, Sábio Salomão. Pronto. Nosso futuro pastor. Minha irmã, Nicole Gomes. Meu afilhado, Lorenzo. Minha sobrinha, Carlinha. E minha sogrinha, Lúcia. Irmãos, texto de hoje, o título do sermão de hoje é Nada está perdido. Quem aqui já achou que não tinha jeito? Quem aqui achou que era o fim da linha? Quem achou que não tinha volta? Eu acho que todos vão dizer, eu já achei isso. Eu já vivi isso. Ele está falando de mim. E todos nós aqui de fato estamos pela graça do nosso Senhor. Mas queria chamar a atenção para alguns de nós. Alguns de nós, talvez hoje, no dia 24 de janeiro de 2026, esteja vivendo esse momento provavelmente agora. Alguns de nós podem estar nesse momento enfrentando grandes dúvidas, grande depressão, ansiedade, um câncer. Alguns de nós podem estar sem emprego, sem pessoas, de luto. E alguns de nós podem estar sem o Salvador. E esse é o ponto principal de hoje. Porque nós somos a Igreja Adventista do Sétimo Dia e temos muito o hábito de entrar na casa do Senhor, na casa de oração de Deus, e entrar com um sorriso maior que a orelha, né? De orelha a orelha, já dizendo feliz sábado. Mas hoje eu queria explicar para as pessoas que às vezes o sábado não está feliz para você. E tudo bem. E tudo bem. E em nome da igreja, como um todo, eu quero te pedir desculpa se a gente veio te abraçar com muita alegria e você passando esse aperto muito grande. Cheio de dúvida, cheio de medo. Eu quero começar relatando um testemunho pessoal. Em 2022, ainda não batizado, ainda não convertido, eu subia o Morro de Santa Teresa, não sei se vocês conhecem, para me internar na clínica terapêutica San Román. Ao meu lado estava minha esposa e a minha irmã. Foi uma caminhada difícil. A gente subiu a pé, eu estava de cabelo raspado, porque no dia anterior, eu de cabelo muito grande, tentei me matar com a faca. A minha esposa escondeu as facas, eu achei a tesoura, ela segurou a tesoura na minha mão, e aí tudo que eu consegui fazer foi cortar o meu cabelo. Mas hoje eu quero te dizer uma coisa que eu descobri essa semana, que além da minha irmã e da minha esposa, naquele dia subiam comigo também Jesus Cristo. Ele me salvou. Não foi só essa vez. E eu descobri isso, meus irmãos, essa semana, 4 anos depois. Porque agora eu já posso experienciar o nosso Deus, nosso Jesus. E após ler a palavra de Deus, que é
poderosa, eterna, necessária, atemporal, eu chego a essa conclusão. Lendo uma história que Deus colocou no meu coração para eu dividir com vocês hoje, que aconteceu há milhares de anos atrás. E mostrou para mim que Deus estava comigo ali, subindo Santa Teresa. Então, agora que nós vamos abrir a palavra, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e fazer mais uma oração. Porque esse livro precisa dessa reverência, porque não é só um livro. É a palavra de Deus. Feche seus olhos. Querido Deus, santo e poderoso, eterno Senhor, nosso Deus, Deus de bondade, Deus de misericórdia, Deus de amor, Deus da família, nosso Criador, nosso mantenedor, nosso Redentor e nosso Salvador. Entramos na Tua presença, Pai. Alguns de nós jubilosos, felizes de verdade, gratos por mais um dia de vida, mas alguns de nós, Pai, feridos, crendo que estão perdidos, Pai, e clamando que o Senhor aponte a direção. Então, Senhor, eu peço que nesse momento, o Senhor me colocou nesse altar, eu peço que o Senhor me tire desse altar e coloque o Teu Santo Espírito, Pai, falando por mim, esvazie meu ego, esvazie minha vaidade, esvazie até minha identidade, Senhor. Que seja apenas Tu falando, Senhor. E se não for para ser assim, Pai, feche os meus lábios, porque eu prefiro passar muita vergonha na frente dos meus irmãos do que não ser usado por Ti nesse momento, Pai. É isso que Te pedimos, Senhor, no único nome capaz de nos ouvir e de nos atender, no poderoso, eterno e amável nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nada está perdido. Abra a palavra de Deus comigo no livro de Josué, capítulo 2, verso 1. Amém. Pessoal aqui é rápido na sonoplastia, na comunicação, uma bênção. Já está na tela e em virtude do nosso horário eu já vou começar a ler, meu irmão. De Sitim, enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Vamos parar por aqui por enquanto. Vamos ler quase que verso a verso. Qual o contexto dessa passagem? Israel foi liberta do Egito, viram vários prodígios maravilhosos de Deus, 10 pragas no Egito, libertação, Mar Vermelho se abrindo, maná caindo do céu e uma série de outros milagres feitos por Deus diretamente com eles. Mas agora, após 40 anos no deserto, por erros que eles cometeram, eles estavam no ponto final, diante do recomeço, na porta da salvação. Eles estavam diante da promessa cumprida e não mais falada. E Jericó, a cidade aí mencionada, ela era uma cidade fortificada. Possuía não um muro largo, como muitos pensam, mas 2 grandes muros largos, de uma cidadela interior e da cidade maior. Também descobri, estudando para esse sermão, que Jericó era um posto egípcio, que os egípcios usavam para controlar a entrada e a saída de Canaã. Isso foi bastante revelador. E Jericó é um acesso direto a Canaã. Essa cidade, meus irmãos, simbolizava o impossível. E antes da guerra começar, antes de Deus invadir essas terras, e na verdade o verbo não é invadir, é retomar, porque Canaã e todo o seu território antes foi comprado por Abraão, e você sabe como José levou Jacó e seus irmãos para o Egito,
E aquele território, então, foi tomado com uso capião, se podemos dizer assim. Então, Deus queria retomar a sua posse, devolver o que ele havia prometido a Abraão. E a cidade era uma fortaleza, uma edificação protegida sob domínio dos egípcios, a qual Deus ainda estava operando a libertação. Só que antes de levar espada, Deus envia espias. E isso me impacta muito, porque Jesus não veio ao mundo antes do juízo? Antes da queda de Jericó, houve a visita da graça do Senhor. Como houve em tantas outras cidades também. E como também há na nossa vida hoje, em 2026. Pensa bem, antes do diagnóstico, antes do resultado daquele exame, não houve uma oportunidade de se achegar a Deus? Busca na sua memória, não houve um convite ignorado? Uma oração adiada? Antes do colapso do seu casamento, antes do silêncio virar distância, antes da aliança virar um peso, não houve uma conversa que deveria ser feita e foi evitada? Não houve um pedido de ajuda engolido? Uma chance de deixar Jesus entrar no quarto antes que ele fosse expulso do diálogo? Não houve essa chance, irmãos, antes da queda espiritual, antes do pecado se tornar um hábito, da culpa virar identidade? Não houve um incômodo do Espírito Santo? Aquela voz dizendo no teu coração, o que você está fazendo? Mas ele foi abafado pela pressa, de repente? Ou pelo orgulho? Ou pela falsa sensação de que dava para segurar mais um pouco? Longe de Deus? Acho que houve. Acho que sempre há. A graça, ela sempre intercede antes do juízo, meus irmãos. Mas será que é só antes? Será que só temos uma chance de aceitar a graça do nosso Salvador e a salvação dele? Não. Seria justo, veja bem, seria justo que fosse uma chance. Mas seria justo aos olhos humanos. E a nossa justiça não é como a justiça de Deus. A justiça de Deus coabita em perfeito equilíbrio com o amor de Deus. E isso faz dele o único juiz perfeito do universo. Como assim, Rafael? A justiça coabita? É simples, irmão. Deus é o único ser desse universo que tem o poder, a capacidade de sondar o teu coração, de ver o que você pensa, de ver o que você sente. Então, meus irmãos, Ele sabe quando o teu arrependimento é sincero. Ele sabe quando a sua dor é justificável. E o principal, Ele perdoa. Amém. Mas eu vejo também nesse primeiro versículo algo muito relevante. E é o centro da palavra de hoje. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Quem era Raabe? A Bíblia poderia colocar tantas coisas para dizer sobre Raabe. Por exemplo, poderia dizer uma mulher cananeia, Raabe. Poderia dizer uma jovem mulher, Raabe. Poderiam dizer uma mulher pagã, Raabe. Mas das 8 vezes que o nome de Raabe aparece na Bíblia, 5 vezes ela vem
anexada. A palavra prostituta. A gente vê que Deus não quer esconder a prostituição de Raabe. Até, se você abrir sua Bíblia em Hebreus 11, verso 31, dentro da galeria dos heróis da fé, Raabe é citada. E até lá, ela é citada como a prostituta Raabe. E aí vem a questão, entre todas as casas de Jericó, eles entraram justamente na casa de uma prostituta. Uma casa marginal, porque estava à margem, porque estava exatamente entre esses dois muros. Raabe morava nesse lugar. Nem dentro da cidade, onde havia privilégios e mais segurança em caso de invasão, nem fora da cidade, entre os muros da cidade. E, meus irmãos, eu gostaria de dizer hoje também, baseado nesse simples verso, que Jesus entra onde ninguém entra. Porque Jesus não se importa com a reputação do mundo. Jesus não se importa com o rótulo que te deram. Inclusive, em 1 Coríntios 1, 27, Paulo diz: Deus fez os loucos, Deus escolheu os loucos para confundir os sábios. E Deus escolheu os fracos para confundir os fortes. Talvez Deus tenha escolhido a casa de uma prostituta para confundir as famílias que lá estavam. Porque Ele prefere uma casa suja com pessoas de coração aberto do que um templo limpo com almas trancadas. E o que Jesus me diz hoje? Ele diz que talvez, como Raabe, a gente viva num muro, ou entre os muros. A gente talvez não se sinta digno da vontade, da misericórdia de Jesus, nem consegue voltar para o mundo. E está nesse preâmbulo entre a igreja e o mundo. E eu paro para dar um breve testemunho também aqui. Durante a minha conversão, eu estive nesse exato lugar algumas vezes, mas hoje eu vou te dizer que durante o estudo bíblico, que era todas as quintas à noite da minha casa, com o pastor Jean Rufino, quanto mais eu estudava, mais eu falava: pastor, eu estou cada vez mais longe de me entregar para Jesus. Ele falava: misericórdia, por quê? Falava: porque eu percebo, quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu vejo a bondade de Deus, eu percebo quanto eu estou sujo. Essa luz está revelando o tamanho da minha sombra. E eu nem quero parar de ver o tamanho da minha sombra. Mas eu não vou conseguir ficar muito tempo dentro dessa luz. Só que a gente vê na história de Josué enviando 2 espias para alcançar Raabe, que Jesus quer entrar na tua vida nesse exato momento mesmo. Onde você se acha fraco, onde você se acha louco, onde você se acha impuro. É aí que Jesus quer atuar. É a partir daí. Esse é o momento. Em Mateus, os fariseus falam assim: quem é esse homem que se deita, que se senta, que se assenta, que come com os pecadores? Olha lá ele, cercado de prostituta, cercado de vagabundo. E Jesus responde assim: os sãos, aqueles que estão são da mente, não necessitam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus. Vamos avançar no texto. Josué, verso 2 e 3. Então se deu a notícia ao rei de Jericó
dizendo: eis que esta noite vieram aqui alguns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Caramba, hein? A fofoca logo se espalhou. O rei descobre, a casa é denunciada, o pecado, a inflação da lei vem à tona. Jericó, meus irmãos, vigiava tudo, era esse posto militar do Egito em Canaã. Nada ficava escondido em Jericó. Até porque Jericó tinha cerca de 4 hectares de área. Isso equivale a mais ou menos 40 quilômetros quadrados. Tinha uma população entre 1.000 e 3.000 habitantes. Isso diz muito sobre Jericó. E eu já ouvi uma irmã minha, que eu amo muito, falar assim: eu não gosto de igreja pequena, não. Porque igreja pequena tem muito fiscal da fé. As pessoas estão vendo muito o que eu faço. Se eu não vou, as pessoas me ligam. Se eu vou de um jeito estranho, as pessoas falam: poxa. Aí ela só vai em igreja grande. E Jericó era a igreja pequena. O que era feito ali, todo mundo sabia. Jericó ainda não havia sido entregue nas mãos de Deus, nas mãos de Josué. Então Jericó, nesse momento, adorava... Esqueci o nome da deusa. Termina com Ote, Escarote. Esqueci agora. Astarote. Que tinha cultos de prostituição, cultos de templo onde as pessoas faziam sexo a céu aberto, porque Astarote era uma mãe e a chuva era o sêmen de outro deus. Jogavam recém-nascidos em fogueira. Ali era a casa de Raabe, ali que ela habitava. E tem mais, nesse verso aqui, 2 e 3. Nem toda exposição que Deus faz na tua vida é para te destruir, meu irmão. Que esse foi o caso de Raabe. Raabe não foi destruída, desculpa dar spoiler. Mas nem toda exposição de Deus é castigo. Algumas são exatamente para te resgatar, para te salvar. E na carta de Tiago, capítulo 5, verso 16, diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. O que é o confessai? É a exposição. É a reputação sendo confrontada. E Tiago termina dizendo: muito pode a súplica fervorosa do justo. Então não é para você sair daqui confessando a Deus e o mundo os teus pecados, não. Você vai selecionar no teu coração as pessoas que você confia que são justas. Quem são as pessoas justas? São aquelas que não fazem acepção de pessoas. Elas não olham para quem é rico, nem para quem é pobre, nem para quem é gordo, nem para quem é magro, nem para quem é crente, nem para quem é ateu. Essas são as pessoas justas, de coração justo. Raabe foi exposta ao pecado denunciado. Vamos ler mais 2 versículos. A mulher, porém, verso 4, havia tomado e escondido os 2 homens de Josué, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se fechado a porta, sendo já escuro, eles saíram, os homens de Jericó. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, havia escondido eles. Os fizera subir no eirado, ou no telhado, ou na área de sua casa. E os escondera entre as canas de linha que havia disposto na ordem do eirado. Então, meus irmãos, Raabe mente. E aí tem algo peculiar sobre o fato de Raabe mentir. Porque muitos dizem assim: ué, mas Deus vai salvar essa mulher e ela mentiu? Deus aprova então a mentira? E eu vi algo muito relevante sobre isso, chamado ética situacionista. Veja bem, nós não bebemos álcool. Não bebemos álcool. Guardamos a nossa mente para se conectar com o Espírito Santo. Mas, na guerra, se você pisa numa bomba e a metade da tua perna explode,
você vai precisar, se não tiver morfina, anestesia, você vai precisar tomar um conhaque, alguma coisa para aguentar serrarem a tua perna. Será que nesse momento Deus vai olhar e falar, tá bebendo álcool, pecado, tá perdido? Claro que não. Na Inquisição, a igreja pegava pessoas, trazia pelos cabelos e prendia e falava, onde é que está o teu pai, onde é que está o teu marido? Se você não falar, eu vou te matar. E a pessoa sabia, eu sei onde ele está. Mas ela não contava, ela mentia. Será que Deus vai condenar por causa disso? Claro que não. E ética situacionista é muito diferente de licença para pecar. Não confunda. A situação precisa estar muito grave. E ainda assim, você deve pedir perdão a Deus. Onde Jesus está nesses versos, a fé vem pelo ouvir. Mas ela se desenvolve quando a gente para de proteger o nosso pecado, a nossa reputação mundana, e passa a proteger a promessa do Senhor. Talvez hoje, eu, você, precisemos esconder a nossa fé, antes de conseguir confessá-la publicamente. E saiba, meu irmão, minha irmã, que Jesus honra a fé em processo. Ele é paciente, Ele é dono do tempo. Vamos pular para o verso 8. Antes que os espias se deitassem, foi ela, Raabe, ter com eles no eirado, e lhes disse, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de nós, que vocês saíram do Egito, e também que fizeram aos 2 reis amorreus antes de nós, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruísse. Ouvindo isso, desmaiou-os o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima, nos céus e embaixo da terra. Meus irmãos, isso é muito forte. Raabe logo se agarra a Deus. Olha só, o verso começa com, antes que os espias dormissem, eles estavam escondidos no terraço dela. E ela foi lá em cima, antes que eles dormissem, antes que ela perdesse a oportunidade. E ela foi lá para quê? Ela foi lá para contar, para testemunhar que ela já acreditava em Deus. Que ela já acreditava em tudo aquilo. Ela se agarra em Deus sem nunca ter visto um milagre. Porque aqueles 2 espias já tinham visto um milagre no deserto. E os pais deles saíram do Egito e viram o mar se abrir. Viram um maná cair do céu todos os dias, em 40 anos. E ela não viu nada disso. Mas ela já confessava a Deus, a existência dele. E em João 20, 29, diz que bem-aventurados os que não viram e creram. Talvez você tenha só ouvido falar de Jesus, mas ouvir, a fé vem pelo ouvir. Já é o começo da tua salvação, meu irmão, minha irmã. Venha ouvir a palavra de Deus. Não é só o sábado. Existem os adventistas do 7º dia e os adventistas no 7º dia. Venha ouvir a palavra de Deus na quarta. Venha ouvir a palavra de Deus domingo. Uma vez eu vi um pastor falar assim, me perguntaram assim, falaram assim para mim, mas irmão, eu assisto o culto há 30 anos, e até hoje eu não decoro muita coisa, eu entro e saio, e por que eu tenho que vir? Muita coisa tão repetida. E o pastor falou assim para ele, irmão, eu saio para trabalhar todo dia e volto para casa há 30 anos, e todas as vezes que eu chego em casa, a minha esposa tem uma janta preparada para mim. Eu não lembro o que eu comi ontem, irmão. Eu não lembro o que eu comi semana passada, que ela preparou para mim com todo carinho. Eu não lembro. Mas sabe o que eu lembro? Que há 30 anos essa mulher me ama. E vir para a igreja e ouvir a palavra de Deus é exatamente isso. Você pode não lembrar o que foi pregado hoje, amanhã. Mas você veio
E Jesus te lembrou: eu te amo. Meus irmãos, o povo de Jericó estava desmaiado. E a gente tem uma prova arqueológica que prova isso. Olha que lindo. Somos a igreja do pastor Rodrigo Silva. Amém. Deus colocou ele na nossa denominação. E o Rodrigo Silva revela as cartas de Amarna. Essas cartas são das cidades cananeias, escrevendo que os ibarus, os hebreus, estavam vindo. E eles estavam com grande temor, desmaiando de temor, porque a guerra era iminente. A justiça de Deus estava chegando, o juízo estava ali, porque eles certa vez viram uma terra que emanava leite e mel e disseram: não há ninguém aqui, essa terra é nossa. E a terra não era deles, a terra havia sido dada a Abraão e seus descendentes. E agora chegou a hora deles devolverem a terra para Abraão e seus descendentes. E eles estavam desmaiando. E a mulher cananeia confessa isso. Agora pensa os dois espias. O que pensaram diante disso? Falaram: caramba, o testemunho do nosso Deus chegou aqui. O nosso Deus veio à frente de nós. Aleluia, irmão. Leia comigo agora o verso 12 e 14. Agora, pois, a Raabe falando aos dois espias: agora, pois, jurai-me, eu peço, pelo Senhor, que assim como eu usei de misericórdia com vocês, também usai essa misericórdia, usai dela para com a casa de meu pai, e me dareis um sinal certo, uma certeza de que conservareis a vida do meu pai, da minha mãe, como também dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. E repare, só no nossa, ela pede pela vida dela. Primeiro ela pede pela vida do pai, da mãe, dos irmãos, das irmãs. No final da frase, num detalhe subentendido, na entrelinha está a vida de Raabe sendo clamada. Isso me lembra Jó. Falei na escola sabatina dos jovens. Jó passou por tudo o que passou, excedendo Jesus. E talvez Paulo, talvez o personagem que mais tenha sofrido. Eu até acho que Jó sofreu mais que Paulo, meus irmãos, porque ele enterrou 7 filhos. Paulo não teve família. E Jó, depois de sofrer tudo o que ele sofreu, no capítulo 42, no último capítulo do livro de Jó, no verso 10, diz a virada de chave na vida de Jó. Quando Deus fala: toma tudo em dobro. E é exatamente quando ele passa a orar pelo próximo. Ele para de amaldiçoar seu nascimento. Ele para de orar por ele. Ele passa a orar pelos seus amigos. E é isso que Raabe faz aqui. Diante dos espias, ela diz: conserve a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs. Ela não pede por ela. E se ela pede por ela, ela não fala: e a minha? Não. Ela fala: a nossa. Ela está junto ali. Então os homens disseram a ela: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciar essa missão. E será, pois, dando-nos o Senhor esta terra de Jericó, usaremos contigo de misericórdia e fidelidade. Mateus 3:7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles herdarão misericórdia. Meus irmãos, a fé de Raabe não é egoísta. E aqui fica claro que Jesus, ele sempre salva lares. Jesus não está interessado em salvar apenas indivíduos. Então, meu irmão, gostaria de dizer que talvez a sua conversão seja o começo da conversão da sua família, amém? Creia nisso. Tudo pode aquele que crê. Creia nisso. E vamos falar Vamos rapidinho no verso 15. Ela então, Raabe, fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro. E esse sobre, já falei para vocês, é entre os 2 muros largos de Jericó. E disse-lhes: ide-vos para o monte, para que porventura vos nos encontrem os perseguidores. E ela passa
conselhos para eles não serem achados pelo povo de Jericó. E disseram os homens: estaremos desobrigados desse juramento que você nos fez jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio escarlate à janela por onde nos fizeste descer. Meus irmãos, que cordão é esse? Isso é um símbolo maravilhoso que eles haviam herdado dos avós deles. Isso é o símbolo da salvação. O cordão é vermelho, não é à toa. Quando na 10ª praga do Egito foi Deus varrer aquele lugar e matar todos os primogênitos, ele falou para o povo colocar um símbolo escarlate na porta, e aquela casa não seria visitada. Era o sangue do cordeiro no umbral da porta. E esse cordão que os espias falam para Raabe botar é o sinal de salvação em meio ao juízo. O escarlate aponta para o sangue. Sem sangue não há salvação, mas a boa nova é que o sangue foi derramado. Amém? O sangue de Jesus no Calvário comprou a nossa salvação. Você só precisa crer em Cristo. Como foi a salvação de Raabe? Avancemos até o Josué, verso 6, capítulo 6, verso 22. Então, depois de conquistar Jericó, ao ressoar da 7ª trombeta, o muro cai, os homens de Jericó entram, e Jericó é dada nas mãos de Josué e dos hebreus por Deus. E aí vem o verso: então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram jovens, os espias, e tiraram Raabe e seu pai, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, tudo que tinha. Tiraram também toda a sua parentela. Então, se tinha um primo lá, um sobrinho, foi também. E acamparam fora do arraial de Israel. A cidade cai, a prostituta fica. Jesus não salva estruturas, Jesus salva pessoas. Talvez tudo ao teu redor caia, meu irmão, minha irmã. Mas se você estiver com Jesus, você fica. E isso está profetizado. Esse mundo vai cair. Tudo que nós vemos hoje vai ruir, vai se tornar ruína. As igrejas vão se tornar pó. A gente vai congregar dentro de caverna. A gente escuta cada vez mais sobre terremoto, furacão, enchente. Quantas guerras? Alguém fala hoje da guerra da Rússia com a Ucrânia? Está lá. Não tem um ucraniano tranquilo. Já faz quantos anos? Agora, a intervenção na Venezuela, a ameaça na Groenlândia, a China crescendo, a Coreia. Não vai sobrar pedra sobre pedra nesse mundo. Não vai. Mas Jesus não está interessado na pedra. Jesus está interessado nas pessoas. Amém? Então, meu irmão, meu apelo essa manhã para você que talvez esteja cansado da vida, talvez esteja cansado da versão que você criou para sobreviver e que tem sido útil para você por muitos anos. Mas talvez você esteja cansado de sustentar essa história que não nasceu no teu coração. Cansado de dizer está tudo bem, quando por dentro você já morreu faz tempo. Talvez você esteja hoje não mais vivendo, mas administrando as ruínas. Talvez você esteja pagando parcelas emocionais de escolhas que você não fez. O mais perigoso, meu irmão, não é o pecado. O mais perigoso é se acostumar com ele. O pecado tem perdão. Uma vida em pecado, não. Eu queria te dizer, meu irmão, que hoje, 26 de janeiro de 24 de janeiro de 2026, não houve trombeta, não caiu um muro, não houve juízo. Aleluia por isso. Sabe por quê? Porque Jesus entrou antes.
Ele entrou pela fresta que sobrou. Ele entrou pelo cansaço que ninguém viu. Entrou pela janela da tua, da minha alma. A gente deixou essa janela aberta sem nem perceber. Jesus não vem te acusar, não vem expor a tua humilhação para te humilhar. Ele veio para salvar o que ainda respira dentro de você. E olha, irmão, irmã, se você continuar aí, onde você está, desse jeito, você vai sobreviver mais um pouco. Mas você não vai ser livre, meu irmão. Você vai estar sempre entre os dois muros de Jericó. Se você ficar sentado, o muro continua em pé. A cidade continua te chamando de prostituta. O que nós somos, se não prostitutos? Pense bem. Quantas vezes nós vendemos o que não é nosso? O tempo que é de Deus, o dinheiro que é de Deus, o alimento que é do pobre, a gente vende, a gente come, a gente consome. A gente se vende para o dinheiro. De várias formas. Mas hoje não é sobre religião. Hoje é sobre verdade. Hoje não é sobre culpa. Hoje é sobre liberdade, meus irmãos. Não é sobre o que você fez todos esses anos até aqui. É sobre o que você não precisa mais fazer para parar de fingir de ser. Você não é suficiente. Você por você não vai dar certo. Tem que ser Jesus por você, meus irmãos. O poder vem dele. Só ele está 24 horas na tua vida. Não adianta se segurar na mão do teu esposo, da tua esposa, do teu filho, do teu chefe. Não adianta se segurar na bola de futebol, na televisão, no carro. Todas essas coisas você fica sem. Mas Jesus está 24 horas, 7 dias por semana, de mão estendida, falando: coloca o cordão vermelho na tua janela, porque a tua casa ficará. Eu não destruirei esse mundo, o planeta Terra, e tudo o que nele há vai ser consumido. Mas a tua casa, com a janela, com o fio escarlate, vai ficar. Então hoje, meu irmão, durante o próximo louvor, levante-se. Não para mostrar força, mas para admitir cansaço. E se você quiser sentir no teu coração Deus te chamando, vem à frente. Não porque você falhou, mas porque hoje a graça te encontrou. Nada está perdido, meus irmãos, nada. A minha mãe, Marisa, sempre me disse: para tudo na vida tem um jeito. E ela dizia: menos para a morte. Mas depois de Jesus eu descobri, através da minha sogra, que até na morte tem um jeito. Ele venceu a morte para testemunhar isso. Ele ressuscitou para falar: até na morte tem um jeito, nada está perdido. Enquanto você ainda respira, Jesus ainda entra. E se ele entrou, a queda do muro não é o fim, é o começo da verdade. Por isso, venha e vamos orar junto no final.
lágrimas pra derramar. Frustrado como eu, insiste em orar ao céu, com sentimento de erguer sua voz razão clamando por justiça, efeito da dor que cega o seu olhar e que apaga a cor de um sonho a desmoronar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero ser o reflexo bonito e cantar suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Eu sei que pode ser difícil, mas não conheço o impossível. Estou ao seu lado, ouvindo você clamar, na esperança de você me deixar ajudar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero ser o reflexo bonito, suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Só quero Amém. Aqueles que vieram à frente, cheguem-se mais perto. Nós vamos fazer uma oração aqui para clamar a Deus que aviste, porque eu tenho certeza que Ele avistou esses fios escarlates. E todos aqueles que se colocaram de pé também. Feche seus olhos. Querido Deus, Tu que é e sempre será, Pai. Tu que é o Alfa, o Ômega, Pai. Tu que esteve com Josué no Egito, Pai. Tu que esteve com Josué no deserto, Pai. Aqui estão Teus filhos reunidos na Igreja Adventista do Sétimo Dia de Olaria, Pai. Aqui está uma pequeníssima parcela do Teu povo, Senhor. Mas Tu, Pai, na Tua gigantesca forma, se desdobra para ficar pequenininho e caber dentro de nós. Obrigado pela Tua misericórdia, Senhor. Obrigado, Senhor, porque hoje houve salvação nessa casa. Hoje os Teus filhos ouviram o Teu clamor, porque Tu, Senhor, quer todos eles no céu. Tu, Senhor, quer todos eles, não na velha Jericó, mas na nova Jerusalém, Pai.
Escute as orações feitas nessa casa, Senhor. Atenda a elas de acordo com a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Nós agradecemos imensamente pelo privilégio, pela possibilidade de te prestar culto, Pai. Mas nós podemos, Pai, e iremos nesse momento intensificar o nosso clamor pela vida dos teus filhos que vieram até o teu altar. O teu altar de graça, o teu altar de misericórdia, de bondade, de amor. O teu altar de salvação, Pai. Senhor, o Senhor sabe exatamente quem são eles, Pai. O Senhor viu, o Senhor sabe, o Senhor vê. O Senhor sabe o sonho de cada um, as necessidades de cada um, Pai. Se é uma cura, seja o médico dos médicos, Pai. Se é um emprego, seja o Jireh Rafá, Deus provedor, Pai. Tu, Senhor, tem todas as facetas porque Tu é tudo. E nós sabemos, Senhor, que diante de Ti nada nos faltará. Encontre a vida desses Teus filhos, Pai, que penduraram o fio escarlate em suas janelas do coração, nas janelas de sua alma, e clamaram: Senhor, eu creio, mantenha a minha casa de pé. Amém. E a minha família. Abençoe esses lares, Pai. Nós te pedimos, Senhor, muito gratos pela Tua luz. E te pedimos também o perdão dos nossos pecados, Pai. Senhor, lave-nos no sangue do Cordeiro, Pai. Nós não queremos pecar, Senhor. Não queremos, Pai. Precisamos da Tua força, Pai. Nós te pedimos isso no único nome, capaz de nos ouvir e de nos atender. Por graça, por poder, por misericórdia. No nome de Jesus. Amém. 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 Amém.